Do Senhor, meus amados, aqui Pastor Marcelino, da Assembleia de Deus Ministério de Perus, Catedral de Perus, mais uma vez aqui gravando mais um vídeo sobre Estudando a Bíblia com o Pastor Marcelino, nosso canal no YouTube. Por favor, dá uma força aí, curta, comente, compartilhe aí, dá um like para nós aí para nos ajudar, ajuda muito, tá bom? Tá certo? Vamos começar aqui já pela palavra de Deus. Sempre uso a Bíblia, meu guia espiritual, tá certo? Vamos começar com Romanos, capítulo 3, versículos 23. Diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá? O pecado entrou no mundo e é uma realidade universal desde a queda do homem, tá? A Bíblia apresenta o pecado como errar o alvo. É uma condição espiritual que separa o ser humano, corrompe a sua vida e o separa de Deus, tá certo? Então, o homem foi criado perfeito lá do Jardim do Éden, mas ele pecou e toda a raça humana sofreu com ele. Veja bem aqui, ó. A entrada do pecado no mundo trouxe sofrimentos físicos e emocionais. Quando a pessoa peca, ela peca contra Deus, tá? Então, todos pecados merecem uma punição, uma justa punição. Desde o Éden, o homem é punido pelos seus pecados, tá? Vejamos aqui, ó, em Gênesis capítulo 3, versículo 14, tá? A serpente foi amaldiçoada, sobre o seu ventre andarás e comerás pó todos os dias da sua vida. Foi a ordem de Deus para a serpente. Gênesis 3,16. A mulher dará à luz com dor, não é fácil. Nós sabemos que as mulheres para dar à luz é um sofrimento muito grande, tá certo? É um sofrimento muito grande. Então, mas isso aí foi dado a ela desde o Jardim do Éden. E o homem que não trabalhava, agora trabalha. O homem precisa trabalhar. Do suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia. É necessário que trabalhemos nessa terra para poder ganhar o pão nosso de cada dia. Tá bom? Tá? Então veja bem, a realidade do trabalho. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, o apóstolo Paulo disse assim, ó, quem não trabalhar, não dá comida para ele, não coma, tá certo? Então, então todos nós precisamos trabalhar no dia a dia para ganharmos o pão nosso de cada dia, né? Vamos continuar aqui. O pecado como condição e como ato, tá? Condição, herdada de Adão, certo? A herdade de Adão, uma natureza pecaminosa. Todas as pessoas têm uma tendência ao pecado. É mais fácil obedecer ao pecado do que à santidade. É mais fácil obedecer à carne do que o espírito, tá? Veja bem, as crianças na escola, nossas crianças em casa, têm uma tendência muito grande à desobediência, a não desobedecer aos seus pais, tá? Seus pais, as autoridades, todos eles têm essa deficiência já herdada de Adão lá. Então, por quê? Porque Deus disse ao Adão que não comesse da árvore lá que estava no meio do jardim. Aquilo era uma questão de obediência, somente isso, tá? Era para ele obedecer. A Bíblia diz, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não comerás, tá certo? É uma questão apenas de obediente. Hoje em dia o homem tem a tendência primordial de desobedecer, tá? Então, condição, herdada de Adão. Ato, escolha consciente contra a vontade de Deus, tá? O salmista no Salmo 51 diz o seguinte assim, ó, eis que em iniquidade fui formado e em pecados me concebeu a minha mãe. O salmista tinha pecado tal e proferiu essa verdade aí, no Salmo 51. Realmente, o mundo hoje em dia está desse jeito. É uma coisa difícil conseguir a obediência dos jovens, conseguir que eles obedeçam. Os jovens não se levantam mais quando se aproxima um idoso, não dão lugar nos veículos, nos ônibus para o idoso, é difícil, eles não levantam. Então, veja bem, é uma coisa que é uma tradição que entrou no mundo e agora fica muito difícil. Tudo isso é pecado, tá?
1 João, capítulo 5, versículo 17. Toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? O iníquo, aquele que não faz as coisas certas. Isso é iniquidade. A coisa que é errada é iniquidade. Toda iniquidade é pecado. E todo pecado merece uma justa punição. De acordo com o pecado, não adianta você dizer, mas eu sou bonzinho, tá? Eu pago minhas contas em dia, sou bom marido, bom filho, bom pai, entendeu? Se você peca, se você cobiça, se você deseja o que não é seu, isto é pecado, tá bom? Vamos aqui, 1 João 3,4. Todo pecado é transgressão. E o que é a palavra transgressão? Transgredir, errar o alvo, sair fora daquele destino. Isso é transgressão, tá? O homem tem livre-arbítrio para decidir entre o certo e o errado. Se você está caminhando por um caminho que você acha, tem certeza, a sua consciência acusa que aquilo não é certo, é só fazer meia volta e voltar novamente, entendeu? Evitar de cair no buraco. Sábio Salomão diz que o sábio, ele evita o perigo, ele se desvia do perigo, tá bom? Tá? Geneticamente, é culpa, delito, iniquidade, transgressão. Isso é pecado, tá certo? 1 João 3,4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, tá certo? Tá? Tem um hino muito bonito de um cantor nosso aqui que diz assim, o pecado não dói, tá? O pecado não dói. Realmente, pecar não dói, né? É por isso que as pessoas pecam, porque dão lugar à carne, tá? Dão lugar à carne. Tudo que é da carne, tudo que é pecado, a carne gosta, aquele negócio todo, então vai pecando e vai pecando, mas um dia daremos conta totalmente a Deus. Havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, tá bom? Não esqueça disso, tá? A seguir, algumas definições de pecado aqui que escrevemos aqui. Pecado é não obedecer à vontade conhecida de Deus, ou seja, de obedecer a lei e o mandamento de Deus. Você vai lá para Êxodo capítulo 20, você tem lá os 10 mandamentos. Os 10 principais foram resumidos, os 10 mandamentos, para que nós pudéssemos obedecer a palavra de Deus lá. Dá um pulinho lá em Êxodo capítulo 20, tá bom? Pecado é falta de conformidade com a lei, quer em atos, disposições ou outra coisa, tá? Pecado é rebeldia contra o Criador, tá? É um rompimento das relações entre o homem e Deus. Quando você peca, os seus pecados fazem divisão entre Deus e você, de maneira que as suas orações não são respondidas, tá? Então veja bem, onde originou-se o pecado? O pecado originou-se primeiramente nas regiões celestiais, tá certo? Lá nas regiões celestiais. Lúcifer estava lá, o querubim ungido, se rebelou contra Deus e foi lançado lá do céu. Vamos falar isso agora na segunda parte, um vídeo bem rapidinho para que você não se canse, tá? Vou entrar agora na segunda parte sobre hamartologia, que é o estudo sobre o pecado. Por enquanto, Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom?